Boa noite, irmãos. É muita atividade, né? Eu estava até falando com a irmã Marilene agora. O ano parece que voou, não correu, foi rápido demais, porque eu estava me lembrando aqui do último culto que nós realizamos ano passado, dia 31. Parece que foi semana passada. E já estamos agora em cima do último, mais uma vez. Isso realmente mostra que os tempos estão muito sendo acelerados, né? E a coisa não está, está indo logo rápido para o fim, né? Mas vamos participar e vamos trabalhar. Os irmãos entenderam, né, que o irmão Dalto falou, né? Então venham, participem, chame seus familiares, amigos, vizinhos, para juntos participar. E já de antemão quero agradecer a todos que trabalharam este ano, né? Todos que trabalharam nas comissões, departamentos, o pessoal da limpeza, todos. Eu tinha vontade de fazer aqui uma noite do Oscar, né? Para dar um troféu de Oscar para cada um que participou. E com certeza teríamos que gastar bastante, porque cada um ganharia um. Já pensou? A igreja com quase 90 membros, 90 troféuzinhos aqui. Seria interessante, né? É bacana para entregar a cada um que trabalhou. Mas isso é ótimo porque nós não estamos trabalhando para homens, estamos trabalhando para Deus, né? E não, é para a honra e glória do nosso Deus. E hoje as famílias, né? O irmão José Bento trouxe aqui a programação sobre a família e que Deus continue abençoando esse ministério. A família é assim. As pessoas, quando estão unidas, sentem, né, o que o outro está passando. Hoje de manhã, a minha Maria até falou agora, você não está bem, né, pastor? Eu estou cansado também, né? E ela falou assim, mas também não está bem. Isso é família, a família sente um do outro. Hoje de manhã, né, quando eu fui para o culto de agradecimento a Deus pela vida do nosso irmão Rildo, o Mateus, meu filho, ele chegou para mim, eu vou com meu pai, falou para a Adriana, né? Vou com meu pai, porque ele percebeu que sozinho não seria bom, né? Isso é importante, isso é importante. Então nós precisamos ter essa visão, a visão da família, a visão de salvar as nossas famílias. Como nós falamos agora há pouco, Satanás está trabalhando para destruir nossas famílias. A cada casa, a cada lar, né? Através da esposa, através do marido, através dos filhos, através de muitas situações que podem vir a querer destruir a nossa casa. E nesse pensamento eu gostaria de meditar com os irmãos em cima de um tema, salvando nossa família. E o texto é Josué capítulo 2. Vamos ler um pouco de Josué, já lemos no culto, Josué capítulo 2, e nós vamos ler todo esse capítulo, de 1 a 24, aliás, de 1 a 24. Versículo de 1 a 24, e depois vamos fazer alguns destaques a alguns versículos que aí estão escritos. Josué 2, 1 a 24. Diz assim então, de Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E depois, após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e se escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após dele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: ide-vos aos montes, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, e teus irmãos, e a toda a tua família, e teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Até o 22. Obrigado. Esse texto que nós lemos narra um episódio muito interessante. Narra o episódio de que uma mulher, vocês leram comigo aí, Raabe, ela usa de sabedoria para salvar a sua casa. Os irmãos conhecem a história, né? E quem não conhece, a gente vai tentar descrever rapidamente. O povo de Israel estava por entrar à terra prometida. E Deus havia dito para o povo de Israel: quando vocês entrarem nessa terra, todas as nações aí, todos os povos que habitam, vocês vão acabar com eles. Existe lá um motivo, uma razão pelo qual Deus havia dito isso. E então, eles vindo pelo deserto, caminhando e chegando já às próximas à entrada de Jericó, e Jericó era a primeira cidade quando as pessoas entravam na terra de Canaã. E essa cidade era uma cidade muito fortificada, muito fortificada. Era uma cidade que, na época, o grande império mundial, que no caso era o Egito, não ousava abrir guerra contra eles. Era uma cidade realmente poderosa. E quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei imaginando hoje, tipo o império que a gente tem por aí, né? Alguns países fortemente armados, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ninguém ousa a invadir aquele país. Até tentam alguma coisinha, mas se dão mal quando fazem isso, porque é um império muito forte, muito forte. Ninguém ousa. E então, o povo já chegando, próximo à entrada,
as pessoas de Jericó entraram em desespero. Esse pessoal que está chegando aí vai invadir, vai destruir. E a visão que nós temos dele é que a destruição é total. Tanto é que ela narrando no texto que nós lemos, ela narra para eles, ó, sabemos o que vocês fizeram no deserto. Sabemos o que vocês enfrentaram, destruíram, sabemos dos milagres, o mar se abriu diante de vocês, o negócio aí que o Deus de vocês realmente é Deus. E nós estamos aqui apavorados, porque aparentemente não tem solução para a gente. E então ela acolhe os espias que foram espiar a terra, né, os agentes secretos que foram observar a terra, e ela então acolhe aqueles homens, e no que ela acolhe aqueles homens, ela conversa com eles e pede ajuda àqueles homens. E então, quando mais à frente, os irmãos poderão ler depois, quando então o povo de Israel enfrenta Jericó, né, diz o texto bíblico que as muralhas, Deus derruba as muralhas. Não é o povo que vai derrubar as muralhas, mas Deus derruba as muralhas. E as muralhas não são muralhas pequenininhas. Se você percebeu no texto, a casa dela era na muralha. As muralhas antigamente, principalmente da cidade de Jericó, se passava até carros. Não esses carros que a gente conhece, cavalos, né? Aquelas vigas que passavam por cima, né? Era realmente uma coisa de grande proporção. Dava para fazer casa naquelas muralhas. Era uma coisa realmente bem fortificada. E no medo, ela diz, ó, do jeito que eu fiz com vocês, façam comigo, nos salva. E então diz o texto, vocês lerem, as muralhas são derrubadas, Deus destrói as muralhas e Raabe e sua família é salva. Bom, mais ou menos assim registrado. E eu queria chamar a atenção exatamente para novamente ela, Raabe. Ela conseguiu salvar a sua família. Nós temos visto hoje em dia Satanás tentando destruir as nossas casas. De muitas maneiras, de muitas formas, ele tem invadido de forma afrontosa, tentando derrubar a quem conseguir. Como nós, então, vamos reagir a esta batalha? Afinal de contas, né, parece que é uma vitória injusta, porque você está lutando contra Satanás e seus asseclas, né, os seus demônios, tentando nos destruir. Como você vai resolver isso? Como é que você vai salvar a sua família? Olhando novamente para o texto, eu quero destacar alguns versículos. E esses versículos nós vamos perceber algumas atitudes de Raabe e algumas atitudes que Deus quer tomar em nossas vidas, quer agir, alguma coisa Ele quer agir nas nossas vidas. E quando nós agimos como ela e permitimos o que Deus quer fazer, Ele faça, nós vamos salvar as nossas famílias. Veja, não é atribuindo ao outro, aos pais, aos filhos, aos maridos ou às esposas a responsabilidade. A responsabilidade é sua somente, de salvar a sua casa. Então vamos ver comigo e acompanhe comigo o versículo 9. A primeira coisa, veja a visão de Raabe. Diz o texto que é o seguinte, ela disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que nos infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados. Veja a primeira expressão, bem sei que o Senhor deu, não é dará ou tentará dar, mas deu. Ou, em outras palavras, ela tinha no seu coração a crença, a fé de que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. É Deus que tem a última palavra. Então, aquilo estava no seu coração. A segurança, a fé dela em que Deus, quando quer, faz, quando quer, não faz, e ninguém altera. Não há possibilidade de alterar isso. Então, se você tiver essa mesma atitude que Raabe teve para com Deus, você salva a sua família. É o primeiro passo. Salva a sua casa.
das investidas de Satanás. Primeira coisa. Segunda atitude de Raabe está lá no versículo 12. Veja comigo novamente o versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo. Veja essa expressão dela. Olha, do jeito que eu agi com vocês, vocês façam comigo. Do jeito que eu estou fazendo com vocês, vocês façam comigo. Ou, em outras palavras, ela creu, ela confiou, ela teve fé em Deus, sabendo que, da mesma maneira como ela agiu com aqueles homens, livrando-os dos que estavam atrás dele, Deus faria com ela. Nesse texto você não pergunta, aliás, ela não pergunta, e nós também não temos nenhum tipo desse de pergunta, do tipo, como vai ser? Somente dei um sinal. Só isso. Só isso. Um sinal. Semana passada eu falei que Deus age, né, nas batalhas, né, ele trava, acho que foi semana passada que eu falei, batalhas que às vezes nós não entendemos, até coisas irracionais. Né? Não sei se foi domingo passado, se foi quarta-feira, com Gideão. Gideão, com 300 homens, ele destrói um império dos midianitas. Foi quarta? Quarta-feira. Gideão, com 300 homens, ele destrói os midianitas, que eram, segundo a Bíblia, como gafanhotos. Nuvem de gafanhotos. E Deus vai limpando do povo até chegar ao número de 300 homens. Quando que numa batalha contra um exército inimigo cuja Bíblia diz é como uma nuvem de gafanhotos, né? 300 homens vai dar jeito naquilo. E ainda por cima, sem espadas, sem lança-chamas, sem carros de batalha, metralhadoras, né? Simplesmente com tochas, com botijas, né? Fazendo barulho, divididos em 3 grupos. Que lógica tem isso? E veja, da mesma forma, a fé de Raabe em Deus também não tinha lógica, e a fé não tem lógica. A fé simplesmente é a segurança, a certeza daquilo que ainda vai acontecer em Deus para conosco. E foi isso que fez Raabe. Veja bem, olha, como é que vocês vão fazer? Como é que Deus vai fazer para me salvar? Como é que Deus vai resolver esse problema? Afinal de contas, para vocês entrarem, tem que derrubar o muro. Ora, minha casa é no muro. Como é que vai fazer isso? O muro cai e a minha casa continua de pé? Como é que vocês vão fazer? Será que a gente não precisa sair antes? Como é que vão resolver esse problema? Ela não faz essa questão, simplesmente ela diz, do mesmo jeito que eu salvei vocês, que Deus não me salve. Que Deus haja comigo. Me dê um sinal. Dê-me um sinal, só isso. Um sinal só. Fé na ação de Deus, que Deus tudo pode, mesmo sem entender como pode. Você salva a sua família quando você crê nesse Deus que pode agir e vai agir sem você entender muitas das vezes como. Terceira coisa também naquela mulher. Versículo 17 e 18. Diz o texto o seguinte, 17 e 18. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizer jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nós nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e a tua família, e a toda a família do teu pai, veja, de novo, atenção a estas palavras, que ela creu numa ação redentora de Deus, mesmo, veja bem, demonstrando-a numa ação. Traga para junto de si os teus. Às vezes nós queremos resolver os problemas das nossas famílias, Satanás tenta destruir, mas em vez de trazer para junto de nós aqueles que estão conosco, a gente às vezes afasta, às vezes a gente põe para fora, a gente às vezes põe de lado aqueles que estão junto conosco. Quantas famílias
que estão passando por dificuldades, em vez de se juntarem para resolver, se afastam. Não é assim que funciona. Veja o que diz o texto, repito, olha, presta atenção, nós estaremos livres do julgamento, da salvação dos teus, se estiverem do lado de fora. Veja, estaremos desobrigados deste acordo se os teus não estiverem junto de ti, dentro da tua casa, com as portas fechadas. Veja, estaremos desobrigados com os teus, né, com a família do teu pai, se você não agir trazendo-os todos para junto de si. E quando foi a entrada, então, nós vamos ver Deus agora agindo. Olha que coisa interessante. Veja, e o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Você entendeu os 3 passos? Ela acreditou num Deus, sabia que Deus ia fazer, que Deus tem a última palavra. Ela procurou, então, entender que Deus vai agir, mas não muito com o meu raciocínio, mas Ele vai agir e vai resolver esse problema da mesma maneira que ela fez. E ela trouxe para junto de si aqueles que estavam junto dela, seus parentes, sua família. E aí vem Deus age. E aí Deus age. Agora preste atenção aqui numa coisa interessante. Deus quer agir em quem? Deus quer agir em quem? Às vezes nós achamos que Deus tem que agir no outro, mas presta atenção, Deus quer agir em você. Primeiro em você. Veja, Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus quer agir em nós, o que somos ou quem somos. Veja Raabe. O texto no versículo 4 a 6. O texto do versículo 4 a 6 mostra quem era Raabe. Olha só. Era uma mulher mentirosa. Versículo 4 a 6. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, olha de novo, ela escondeu os 2 homens e disse, né? É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar portas, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois a pressa, porque vocês vão alcançar. Eles foram? Eles foram? Ela, porém, os fizera subir ao eirado, ao telhado, à parte de cima da casa, né? E os escondera entre as canas de linho que havia disposto. Veja, foram embora? Ela botou uma baita de uma mentira. Olha, já foram embora. Não, estava escondido na sua casa. Olha outra mentira dela também nesse mesmo texto, comparando ao versículo 9. Olha só que coisa interessante. Versículo 9. Eles disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Lá no versículo 4 e 6 que nós lemos, ela disse, eu não sei nem de onde eles são. Mais uma mentira. Então, Raabe era uma mulher mentirosa. Raabe é uma mulher mentirosa. Mas ainda vai mais longe. Não sei se você percebeu quem era Raabe. Qual era a profissão da Raabe? Versículo 1. Declaradamente. Qual é o versículo 1? De Cetim viu Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Ela tinha uma profissão, prostituta. Então, ela, além de mentirosa, era prostituta. Era uma mulher que tinha graves defeitos, como qualquer um de nós. Você pode dizer, que isso, pastor? Eu não sou prostituto ou prostituta. Tudo bem, pode não ser. E acredito até que não seja realmente. Mas você já falou mentira? Eu nem olho para a cara de ninguém nessa hora, porque fica difícil, né? Mas também pode ser outro pecado.
Qualquer pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe pecado pior do que outro pecado. Não existe. Tudo é pecado quando não está de acordo com a vontade de Deus. Qualquer coisa pode ser pecado. Não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a lei de Deus, é pecado. Então perceba, Deus não procura perfeitos. Até porque não existe um sequer que seja perfeito. A Bíblia nos diz que todos pecaram. Quando ele diz todos pecaram, ele está dizendo em outras palavras, você, eu, nós, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que ainda virão depois de nós, todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos estão errados. Mas o problema é que às vezes a gente acha que nós somos perfeitos. Deus não consegue agir naqueles que se consideram perfeitos. Deus não tem como agir na vida daqueles que se dizem santos, daqueles que se dizem eu sou bom, não preciso. E Jesus Cristo disse uma vez que só necessita de médico quem? Os doentes, os enfermos, os sadios não. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: todo aquele que precisa de Deus tem que reconhecer a sua enfermidade. E qual é a sua enfermidade? Qual é a nossa enfermidade? Pecado. E aí, quando nós reconhecemos que somos pecadores, Deus age. Deus quer agir nas nossas vidas. Ele quer salvar o nosso lar. Ele quer salvar a sua família. Mas para que isso aconteça, você e eu, nós todos precisamos reconhecer que somos falhos, pecadores diante de Deus. E uma das características daqueles que não consideram-se pecadores diante de Deus, pode até dizer da boca para fora, é aquele que gosta de apontar o erro do outro. É aquele que gosta de atribuir os problemas da casa, da família, ao outro. Isso é culpa sua. Isso é porque você fez. Isso é porque você não fez. Esses que jogam a culpa para o outro são aqueles que estão querendo se dizer: eu sou bom, eu sou santo, eu sou perfeito. Você que errou. Você que está no erro. Então, quando nós vivemos uma vida apontando a falha do outro, você nunca vai conseguir recuperar a sua casa e sua família. Por quê? Porque você não reconhece que o problema, muitas das vezes, não está no outro, mas sim em você. E isso é difícil, porque ninguém gosta de ver o seu erro no seu espelho. Muito bem. Raabe era mentirosa, Raabe era uma prostituta. E aí, como é que ficamos agora? Deus agiu na vida dela? Agiu. Salvou a sua casa, salvou a sua família. E aí, o que acontece? Uma transformação de vida. Veja agora no capítulo 6 de Josué, versículo 23 a 25. Então, diz o texto, 23 a 25, então os jovens que tinham entrado na casa, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. E tudo quanto tinham, tiraram também a toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Reparem, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Repare que ela foi resgatada e introduzida ao povo de Israel. Ela continuou mentindo? Não sei, a Bíblia não narra. Mas ela continuou, isso eu tenho certeza, ela continuou vivendo a vida de prostituta? Não. Por que eu tenho certeza? Porque existia uma lei na Bíblia, no Velho Testamento, que aquele que vivia essa prática deveria ser morta, apedrejado. Então, com certeza, se ela viveu até o dia de hoje, esse dia de hoje é quando Josué estava escrevendo, e isso já passou muito tempo depois do fato acontecido,
É porque para mostrar que ela mudou de vida. Ela mudou o seu status. Deus a transformou. E a transformou tão bem, irmãos, que quando você lê Mateus capítulo 1, versículo 5, na genealogia de Jesus, ou seja, aqueles que vieram antes do nascimento de cruz de Jesus Cristo, olha quem aparece. Salmão. Salmão, para quem não conhece, era bisneto de Arão, irmão de Moisés. Salmão gerou de Raabe, aliás, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Josué. Reparem que ela aparece como uma mulher na descendência de Jesus, na genealogia de Jesus. Olha como Deus transformou aquela vida. Olha como Deus agiu. Ela passou a ser de prostituta pecadora a uma mulher que foi colocada na Bíblia como um dos parentes passados de Jesus Cristo. Ela foi uma bênção. Ela foi uma bênção. Ela foi uma bênção. E é exatamente isso que Deus quer que sejamos, cada um de nós. Deus quer que cada um de nós seja uma bênção. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus dizendo a Abraão, patriarca do Israel, dos israelitas, da qual veio Jesus Cristo nascer, ele diz para Abraão o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela mulher foi transformada, regenerada, e ela foi uma bênção, porque por ela, Jesus Cristo um dia veio. Nós falamos muito em Maria, sim, ótimo, Maria teve o seu valor, tem os seus méritos, tem os seus créditos, sim, mas não podemos esquecer também desta mulher, que salvou a sua família, que não se contaminou, abandonou as práticas do pecado que qual ela vivia, e no que ela salvou a sua família, se tornou uma bênção, da qual hoje nós desfrutamos desta bênção. Você e eu desfrutamos dessa bênção. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo veio a este mundo. E olhando a genealogia de Raabe, está lá Jesus. Nasceu Jesus, o meu Salvador, o Salvador de todos aqueles que o buscam. Então devemos fazer o seguinte: salvar as nossas famílias. Como devemos fazer isso? Nós devemos crer nesse Deus que quer agir de forma que muitas das vezes não entendemos, mas saber que Ele é Deus do impossível, Ele vai agir, Ele tem agido e quer fazer muito mais nas nossas casas, nas nossas famílias. Basta ter essa fé, basta confiar, basta entregar a sua vida, o seu lar a Deus Todo-Poderoso. Basta entender que crê que Deus quer regenerar, transformar a sua vida para que Ele possa agir. Então faça como ela, não fique olhando para os outros, mas olhe para você mesmo. Veja, você precisa se consertar, mudar. Deus quer transformar a sua vida. Não interessa se você tem muitos pecados ou poucos pecados, não me interessa. O que interessa é que nós temos pecados, nós erramos para com Deus e precisamos deixar que Deus haja nas nossas vidas, que Ele venha transformar para que venhamos ser bênçãos para o Senhor nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar a sua família, de forma que a sua casa, a sua família, como nós cantamos, né, agora há pouco, né? Como é que nós cantamos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este hino é realmente um hino lindo, maravilhoso. É uma oração, é um desejo, e que seja como Josué, né? Ó, o problema é de vocês, eu já resolvi o meu. Eu vou servir a esse Deus. Eu vou entregar minha casa a Deus. E assim como muitos outros fizeram, faça você também. Porque é isso que Deus quer. Quer salvar a sua família. Vamos orar? Irmão Léo, vem até aqui